Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo esclarecedor do Livro dos Espíritos. Hoje, vamos nos aprofundar nas questões 211 a 220, mergulhando em temas como as afinidades espirituais, reencontros de almas e as influências que trazemos de vidas passadas. Prepare-se para uma jornada de conhecimento e reflexão que pode iluminar sua visão sobre o mundo espiritual e a nossa existência. Vamos juntos explorar essas verdades? Sintonize sua mente e coração. Pergunta 211. Em suas novas existências corporais, o espírito conserva traços de caráter moral de suas vidas anteriores? Resposta: sim, o espírito pode conservar traços de caráter moral de suas vidas anteriores, especialmente aqueles que se tornam como hábitos. O espírito leva consigo as tendências, qualidades e imperfeições que desenvolveu ao longo de suas vidas passadas. A cada encarnação, ele busca aprimorar-se e corrigir suas faltas. Pergunta 212. O espírito conserva na erraticidade as afeições que tinha na Terra? Resposta: sim, o espírito conserva as afeições, principalmente se essas são baseadas em um verdadeiro sentimento de amor e bondade. O amor verdadeiro transcende as vidas físicas e permanece no plano espiritual, criando laços de afinidade e atração entre os espíritos. As afeições materiais ou superficiais tendem a desaparecer. Pergunta 213. O espírito reconhece seus semelhantes nas vidas passadas e reencontra com eles na erraticidade? Resposta: sim, o espírito reconhece aqueles com quem teve relações em vidas passadas, e é comum reencontrar aqueles a quem amou ou com quem teve laços de afinidade. No plano espiritual, os espíritos podem se reencontrar com aqueles com quem têm afinidades espirituais e reencontrar antigos afetos ou parceiros de evolução. Pergunta 214. Os espíritos se reencontram nas encarnações sucessivas? Resposta: sim, frequentemente os espíritos se reencontram nas encarnações, especialmente quando têm missões a cumprir juntos. Os espíritos que têm laços de afinidade espiritual podem ser atraídos para reencarnar em ambientes familiares ou próximos para continuar sua evolução e missões conjuntas. Pergunta 215. Em que se baseiam as simpatias entre certos espíritos? Resposta: as simpatias entre os espíritos são baseadas na afinidade moral e espiritual que têm entre si. Espíritos que compartilham valores e níveis de evolução moral semelhantes sentem-se naturalmente atraídos uns pelos outros, criando laços de simpatia e amizade. Pergunta 216. E as antipatias entre espíritos? Resposta: as antipatias entre espíritos resultam de diferenças de caráter e valores, ou de conflitos e inimizades de vidas passadas. Quando os espíritos têm valores morais muito diferentes, ou quando houve algum tipo de desavença em vidas anteriores, podem sentir antipatia. Esse sentimento pode ser trabalhado e resolvido com o tempo e a evolução espiritual. Pergunta 217. A mudança de estado, de espírito para encarnado, pode interromper as relações de amizade? Resposta: não. As verdadeiras relações de amizade não são interrompidas pela encarnação, e os espíritos podem continuar a se influenciar mutuamente. Os laços de amizade e amor verdadeiro se mantêm, mesmo que um dos espíritos esteja encarnado e o outro no plano espiritual. Esses espíritos continuam a ajudar-se e a influenciar-se mutuamente. Pergunta 218. A simpatia entre espíritos tem sempre por princípio uma relação anterior? Resposta: nem sempre. Espíritos que compartilham níveis de evolução moral semelhantes podem sentir simpatia, mesmo que não tenham convivido antes. A afinidade espiritual não depende necessariamente de relações anteriores. Espíritos que estão em sintonia com valores elevados ou experiências semelhantes podem criar laços de simpatia, mesmo sem histórico em comum. Pergunta 219. A gente reencontra, no mundo dos espíritos, os parentes e amigos com quem vivemos na Terra? Resposta: sim, é comum reencontrar parentes e amigos no mundo espiritual, especialmente aqueles com quem tivemos fortes laços de amor e afinidade. Os espíritos com quem tivemos laços profundos de amor e amizade tendem a se reencontrar no plano espiritual, fortalecendo seus laços e auxiliando-se mutuamente. Pergunta 220. Como é possível reconhecer, no mundo espiritual, as pessoas que conhecemos na Terra, se não possuem corpo físico? Resposta: no mundo espiritual, os espíritos se reconhecem não pela aparência física, mas pela afinidade espiritual e pelos sentimentos. No plano espiritual, o reconhecimento se dá por meio das vibrações e afinidades espirituais.
Os espíritos se identificam pelas suas qualidades morais e energias, que são mais perceptíveis do que os traços físicos. E assim encerramos mais um encontro de luz, trazendo à tona respostas que nos fazem refletir sobre a continuidade da vida e os laços espirituais que nos unem. Se você sentiu que essas palavras ressoaram com você, curta, compartilhe, e não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que a paz e a sabedoria do mundo espiritual estejam sempre presentes em seu caminho. Até o próximo estudo, e que a luz divina te acompanhe.